Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a nossa live de lançamento, né, de um livro aqui elaborado pela Articulação de Agroecologia da Amazônia, né? O livro Experiências de Rede na Amazônia. Um livro que foi realizado por pesquisadores e pesquisadoras e teve o apoio da Fundação Erich Boll. Hoje, a ideia é um pouco passar as principais impressões do que foi construir essa publicação. Publicação essa que se propõe a fornecer subsídios, informações sobre como está a construção desses mecanismos nos vários estados da Amazônia. É importante dizer que essa publicação ela parte de uma digamos assim, uma dúvida da própria Ana Amazônia, como são as organizações, de saber o que está acontecendo nos estados com relação a essa tão falada, né, abordagem que hoje está mais conhecida, está sendo mais apresentada, que é a redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, ou também, como é conhecida, REDD, em sua sigla em inglês, né? Esse mecanismo financeiro, né, que, enfim, é mais direcionado para países em desenvolvimento, né, e é baseado um pouco na lógica do carbono, né, ou também em pagamentos por resultados já comprovados, por ações que reduzam realmente as emissões, né, vai ser apresentado, a ideia aqui é apresentar um pouco como que as políticas, as ações, as iniciativas correlatas a esse tema, a essa temática, estão sendo construídas nos estados, né? Como é a participação da sociedade civil, como é qual o interesse, né, inclusive, dessa participação, como isso interage com outras ações e políticas públicas, né? E, assim, a ideia é que a gente possa entender, com essa publicação, um pouco mais, né, do que é o REDD e quais são as suas interfaces com as questões mais práticas, como a conservação da floresta, as práticas de manejo sustentáveis, e a agroecologia propriamente dita. Bem, é importante dizer, mais uma vez, que para essa publicação sair, a gente teve o apoio importante de uma parceira já antiga da Ana Amazônia, que é a Fundação Erich Boll, que não só ajudou, né, no financiamento desse trabalho, mas também ajudou a discutir e construir um pouco algumas ideias que estão nessa publicação. Mas essa publicação só foi possível sair porque tivemos a participação, né, de pesquisador e pesquisadoras, né, que nos ajudaram a colocar no papel, digamos assim, o que nós gostaríamos que uma publicação dessa se apresentasse. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação, mas vocês vão ter a oportunidade de falar com as pessoas que participaram dessa publicação. Eu vou estar só apresentando rapidamente aqui quem contribuiu com a gente nisso, e aí vocês, né, por favor, também, no momento que for a interação, né, pode estar interagindo, vão logo deixando as suas contribuições, as suas perguntas, os seus questionamentos, para a gente poder estar passando, né, para esses valorosos e valorosas companheiras que estão aqui, né, e contribuíram com essa importante publicação. Então, a gente participaram, né, dessa importante publicação, esse livro sobre experiências de rede na Amazônia. A Caroline Magalhães, que é cientista social, mestre em cartografia social e políticas da Amazônia, também trabalhou na assessoria de projetos no PEF, né, e também trabalhou por muito tempo, na assessoria e consultoria, trabalha ainda, né, assessoria e consultoria de projetos voltados a povos e comunidades tradicionais, né? Também vai estar aqui com a gente hoje o Geraldo Silva, agrônomo, doutor em conservação e desenvolvimento tropical,
consultor e pesquisador independente em áreas relacionadas com povos e comunidades tradicionais da Amazônia, Cerrado e Caatinga, e que também trabalha na assessoria para a elaboração e gestão de projetos de doadores nacionais e internacionais. E também vamos estar presente aqui com a gente a Yane Monteiro, advogada, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Pará, que também é pesquisadora da Clínica de Direitos Humanos da Amazônia. Sem mais delongas, né, vamos chamar aqui os companheiros e companheiras para estar também novamente se apresentando, se eu falhei em alguma parte do currículo, né, e para iniciar também as falas. Bem-vinda, Yane, bem-vinda, Carol, bem-vindo, Geraldo. Né? Muito obrigado por ter aceitado o convite para estarem aqui. Né? Muito obrigado por fazer esse debate no caso aqui, uma parte da Amazônia, noite, uma outra parte da Amazônia, final da tarde. Né? Vamos fazer aqui uma ordem, né? Digamos assim, conforme eu apresentei, que vocês vão poder fazer suas falas, né? E de forma bem à vontade, poder estar trazendo para a gente o que significou, né? Como foi a construção, o que significou um pouco essa publicação, né, para cada um de vocês. E nesse conjunto que a gente conseguiu montar. Beleza? Então, eu vou deixar, logo, né, sem mais delongas também, vamos chamar a Carol para fazer essa fala. Carol, você fica à vontade, né? Quiser trazer também outros elementos da sua biografia que eu não falei, fique à vontade também, né? E recados e tudo mais, então, sem problema, fique à vontade. E, pessoal, já podem estar interagindo no chat, interagindo, fazendo os comentários, tá bom? É isso. Vamos lá. Carol Magalhães, nossa primeira fala. Boa noite. Espero que dê tudo certo aqui, que a internet está dando umas cortadas aí na fala do Fábio, mas eu queria começar agradecer a articulação de agroecologia da Amazônia, aí, em nome do Fábio Pacheco, agradecer a confiança, né, pelo convite, pela confiança da gente fazer esse trabalho, fazer esse desafiador trabalho, porque foi um trabalho construído num período, né, que bem complicado, né, bem adverso assim para a gente, onde a gente teve que se adaptar, né, a montar todo o processo da pesquisa de uma forma, né, bem diferente do que a gente já tem habitualmente, né, o costume de fazer. Então, a gente fez todo o processo à distância e nós não tivemos, né, condições de fazer entrevistas presenciais, de fazer da forma como nós realmente gostaríamos, né, de com mais tempo ter feito esse levantamento de dados e das informações para a construção desse material da pesquisa. Mas que, apesar do momento, né, em que todos nós, né, estávamos vivenciando, especialmente nesse período da construção do trabalho, nós conseguimos, né, com muito compromisso, assim, a equipe com muito diálogo, todos nós fizemos muitas reuniões e buscando, né, o contato, e aí com todo o apoio do Fábio, né, para a gente conseguir. A Carol deu uma travada. Acontece. Os momentos online tem isso mesmo. Como ela não iniciou ainda a fazer a fala dela, eu vou ver se a gente deixa então a fala dela em suspenso. Quando ela restabelecer a internet, ela volta. Vou aproveitar para chamar o companheiro Geraldo. Pode ser, Geraldo? Beleza. Então, fique à vontade, Geraldo. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês,
Agradeço imensamente o convite da Ana, pessoa do Fábio, para ter oportunidade de desenvolver esse trabalho. Primeiramente, eu acho que a Carol já estava levantando um ponto importante que se refere ao modo como a gente pôde fazer esse trabalho, que foi basicamente por via remota e o que acarretou em várias dificuldades, né? Principalmente para conversar com pessoas das organizações de base nos territórios, onde muitas vezes a internet é problemática e não se consegue ter uma boa interlocução. Mas partindo já para o conteúdo em si do trabalho, eu acho que primeiro é interessante frisar que, embora o título do livro não fale isso explicitamente, mas o nosso olhar foi sobre as experiências dos estados, portanto, jurisdicionais, dos governos, e nós não abordamos as iniciativas de origem privada nos territórios dos estados, né? Também, um ponto que a Carol estava começando a tocar, que é relevante do mesmo modo, é que o momento em que a gente fez a pesquisa, fez essa escuta, esse trabalho junto com as comunidades e as assessorias, no mesmo momento estavam em negociação, pela maioria dos governadores, projetos para financiamento pelo Fórum do Clima dos Governadores. Então, era um momento que ainda não se tinha algumas definições e a gente trabalhou com essa informação um tanto quanto provisória. E, na verdade, assim, num sentido mais amplo, com poucas exceções, talvez no Acre, onde já tem um acúmulo maior e tem uma plataforma específica onde se pode buscar boa parte das informações, nos demais estados foi bastante difícil trabalhar com as fontes e as informações não fluíram da maneira como seria ideal e que a gente gostaria, né? Também isso expõe uma questão da transparência, né? Esse é um dos pontos bem importantes, porque mesmo com muita busca e fazendo contatos com entidades dos governos, foi muito difícil conseguir algumas informações. Então, nós tivemos que buscar dados secundários no que está publicado, e existiam umas outras análises em alguns locais que não tinham sido publicados, e mesmo decretos e normativas estaduais que as quais a gente não teve acesso, né? E isso também reflete a, a deficiência no diálogo desses entes da federação, nos estados, com a sociedade como um todo, né? É bastante complicado quando mesmo com uma busca exaustiva, não se consegue informação e, às vezes, quando consegue, ela está numa linguagem que não é muito acessível, uma linguagem muito técnica. Então, isso também é revelador de como o tema vem sendo tratado pelos estados. Bom, evidentemente, há diferenças na abordagem dos estados. Tem estados mais avançados, como, por exemplo, o Acre, que já tem um sistema bem delineado, bem implementado, mas que, por outro lado, vem sofrendo muito
após a mudança do governo do Estado, né? E isso fica bem patente, porque a partir do momento que houve a eleição e a consequente posse do novo governador, foi muito mais difícil conseguir informações atualizadas. Também, bom, Mato Grosso tem um sistema que já está mais avançado, eu diria Amazonas e Pará estão se encaminhando para ter um arcabouço um pouco mais definido, mas também com problemas de participação, de transparência, de acesso à informação, enquanto os demais estados eles estão bem mais atrás, né? Mesmo com essa negociação com o Fórum dos Governadores e o acesso a recursos para projetos, ainda assim tem uma disparidade muito grande entre os estados, né? E um ponto que eu acho que também é importante destacar é que ações voltadas para adaptação às mudanças climáticas têm recebido relativamente pouca atenção dos governadores e dos sistemas estaduais como um todo, o que afeta, evidentemente, as populações mais vulneráveis e que sofrem uma carência de financiamento, ou seja, de disponibilização de recursos, para que possam implementar adaptações das consequências de mudança climática que vem sofrendo. Então, eu acho que de maneira geral, é esses comentários iniciais que eu gostaria de fazer, e aí depois das meninas falarem, a gente pode voltar a conversar sobre perguntas mais específicas. Muito obrigado por enquanto. Carol, Eu voltei. você tem a fala aí. Pode continuar. Beleza. Bom, os estados, né, que eu fiquei responsáveis, né, acho que na fala do Geraldo eu dei uma caída e não peguei a fala toda, mas a gente ficou responsável, a gente se dividiu, né, entre os estados e eu fiquei com o Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e o Tocantins. E como o Geraldo colocou aí na fala dele, o que a gente observou também foi isso, né, assim, que tem estágios diferentes, né, os estados estão vivendo esses estágios diferentes nesse processo de construção. A gente vai ter estados como Mato Grosso e como Rondônia, que a gente já tem um adiantamento, vamos dizer assim, na execução mesmo já propriamente do projeto, né? O caso de Rondônia, a gente tem projetos em execução, projetos que, inclusive, já até tiveram, né? Assim, não tiveram continuidade, né? Por uma dificuldade que a gente tem percebido durante a pesquisa, a gente percebeu uma fragilidade, assim, acho que em todos os estados. Tanto nesses que eles já estão com projetos em andamento, como esses que a gente, né, o caso do Tocantins e do Maranhão, que está nessa fase de discussão, né, de construção, que é a participação dos povos e comunidades tradicionais no processo de construção mesmo do RED, né? Então, a gente vê que o que a gente percebeu foi que, embora exista nos documentos, embora exista, né, todo o material que a gente pegou, né, escrito, nas falas, né, nas entrevistas e conversas com algumas pessoas, embora apareça fortemente, né, como beneficiários dos povos e comunidades tradicionais, a gente percebe uma fragilidade em que eles não aparecem no processo de construção, né, assim, se a gente for o caso de Rondônia, né, assim, vou falar rapidamente que esse projeto, que inclusive é numa terra indígena, de 7 de setembro, que
que já tinha até chegado a vender créditos, né, de carbono para a Natura. Ele foi interrompido e eles se esbarraram, né, num problema que é a questão de que eles estavam impedidos, né, de caçar e de fazerem suas roças. Então, assim, ao mesmo tempo em que aparecem, né, fortemente dentro dos projetos, a gente vê essa fragilidade. E, inclusive, assim, em algumas entrevistas com a sociedade civil, né, aparece essa fala, assim, que colocar lado a lado, né, quem devasta, quem está expulsando, né, os povos e comunidades tradicionais dos seus territórios tradicionalmente ocupados, e, ao mesmo tempo, querer estar numa discussão lado a lado com os que preservam, com os que cuidam, sem que estes, né, estejam sendo ouvidos nessa construção do processo, a gente percebeu que isso é uma fragilidade muito grande, e eu acho que, assim, o que a gente queria colocar, né, de mais forte é essa necessidade, esse olhar, tanto para os que já estão nesse processo mais adiantado, no sentido de estar executando, e essencialmente nos que estão construindo suas propostas, né, que é necessário fazer esse olhar, essa avaliação nesse formato em que está sendo elaborado, né? Eu acho que essa publicação, ela tem essa preocupação, né? E traz esse tom, chama para o debate, né? Essa importância e essas contradições que aparecem acho que aí dentro de todos os estados, né? Aparece essa mesma problemática. Acho que mais a gente, quando abrir para o debate, tiver outras contribuições, mas acho que isso é, assim, a importância, né? Eu acho que essa publicação, tem outras publicações que trazem, a gente fez essa pesquisa também, que traz essa temática, alguns levantamentos, mas eu considero que essa preocupação em trazer essa contradição que está acontecendo, né, em todos os estados é muito importante para que a gente fique atento, tanto a gente, da sociedade civil, os movimentos, né, os povos e comunidades tradicionais, como os governos, né, que estão nesse processo. E aí a gente vai ficar aqui à disposição para continuar o debate depois da fala da Iane, né? Agora mesmo. Fábio, seu áudio. Eu achei que era ele. Acontece nas melhores famílias. Então, a Iane Monteiro, ela vai contribuir na pesquisa de forma muito forte, além desse olhar jurídico, né, ela tem, ela tem uma experiência muito boa nessa questão, né, jurídica, digamos assim, que envolve a questão das terras da Amazônia também, então ela pode trazer esse olhar também para a gente, e foi fundamental ela poder fazer uma análise sobre esse aspecto, né, jurídico, mas também trazendo outros elementos que juntassem com relação a outros políticos, como, por exemplo, essa questão das terras. Achei muito legal, aquela parte, né, depois que o pessoal puder acessar o livro, não está olhando, que tu propuseste, né, aquelas tabelas resumos no final, faz essa interação. Então, fala a sua, fique à vontade, é isso. Obrigada, Fábio. Bom, boa noite a todas e todos. Quero saudar aqui os colegas pesquisadores que comigo dividiram essa tarefa de fazer essa pesquisa e elaborar essa publicação, Carolina e Geraldo. Agradecer ao Fábio que fez o convite em nome da Ana Amazônia, mas também o Xoan, que foi quem fez esse contato inicial comigo, dizer da minha satisfação de ter podido contribuir com esse trabalho. Como a Carolina e o Geraldo já anteciparam, a gente teve, né, obviamente, algumas dificuldades no levantamento dessas informações desses sistemas jurisdicionais. E isso não foi exclusivamente um problema que se
demonstrou e que ocorreu em razão da pandemia e, né, de todo esse contexto que a gente está vivendo. É um sintoma, né, bem claro de como tem sido construídas essas políticas e também as leis que estão sendo elaboradas para regulamentar esses sistemas jurisdicionais nos diferentes estados. Então, o que a gente vai ter, ficou muito claro para a gente que existem diferentes estágios dos sistemas jurisdicionais nos diferentes estados da Amazônia Legal. Então, como já foi adiantado, Acre é o estado que tem um sistema jurisdicional melhor organizado, bem mais estruturado, já consolidado, com uma longa experiência no seu desenvolvimento. Então, inclusive aquilo que não atendeu às necessidades do que chamamos de salvaguardas, foram sendo adaptadas ao longo do tempo da execução, né, desse sistema. E foi interessante perceber, olhando os outros sistemas que estão se constituindo, né, que estão ainda num processo de debate da legislação, como é o caso de Roraima, de Amapá, Maranhão, Tocantins e também do Pará, que esse modelo, que é o modelo do Acre, né, é um modelo festejado, diga-se de passagem, porque, de certa maneira, garante participação de povos e comunidades, povos indígenas e comunidades tradicionais, né, levando em consideração esse critério da diversidade que representa aquele território do Acre. Os outros estados, eles têm olhado essa experiência com um olhar que deu certo para garantir a execução, né, a estruturação, a implementação de redes mais nos seus estados. Ele não tem sido olhado, visto como uma experiência com mecanismos importantes que podem ser utilizados e, inclusive, aperfeiçoados para garantir a efetiva participação dessas pessoas que são diretamente impactadas, diretamente tocadas em seus territórios por esses sistemas jurisdicionais. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, Amazonas e Rondônia com a sua legislação já aprovada, mas ainda num processo de estruturação das suas estruturas, né, dos seus sistemas, dos espaços de deliberação, dos espaços de discussão, ainda a ser melhor estruturados, e os outros estados ainda pensando ainda num debate, numa minuta inicial, um debate já um pouco mais avançado das propostas de lei. O que a gente viu em relação a essas propostas de lei? Via de regra, elas são pensadas pelos próprios estados, né? pelo poder público. Então, o poder público contrata uma consultoria externa, e essa consultoria externa é quem vai pensar essa minuta de lei, supostamente olhando a realidade do território, mas com uma fragilidade bem grande no que tange a consulta direta, o debate, a discussão com as comunidades tradicionais desses territórios. Então, como a gente está falando de Amazônia, é impossível não pensar, né, na Convenção 69, na consulta livre prévia informada, na necessidade do debate, mas que atenda melhor às necessidades desse grupo. Então, a gente vai ver, desde o processo de formação dessas leis, uma fragilidade nesse aspecto, que é o aspecto da consulta, da garantia, né, da participação dessas pessoas. E isso, obviamente, vai desdobrando em vários outros problemas que a gente vai identificar no Amazonas e Rondônia, que já estão com legislações aprovadas, mas também nesses outros estados que estão em fase de aprovação e de debate da sua legislação. Né? A gente vai ver, por exemplo, que se a gente não tem um processo de debate anterior a essa lei, muito dificilmente a gente vai ter espaços de deliberação, diversos espaços de deliberação para a implementação dessa política que garanta a participação dessas pessoas, e uma consequência disso é, inclusive, uma dificuldade, uma fragilidade na garantia da repartição de benefícios a partir dessa política. Então, a gente vai ver como algumas experiências que foram relatadas no livro, que a Carol até antecipou um pouquinho antes de mim, a gente vai ver que esse pagamento, essa forma, né, essa forma de compensação,
através de pagamento, via de regra vai trazer um problema de desestruturação dessas comunidades, uma disputa interna, problemas de organização, e isso é consequência da ausência de um debate anterior, né, que garantisse a essas pessoas dizerem como elas gostariam de fato de serem compensadas, se gostariam de ser compensadas, se é interessante a estruturação desse sistema, se esse sistema está bem estruturado e adequado às necessidades dessas comunidades. Então, como a gente não tem esse debate prévio, uma série de problemas vão desdobrando deles. Outro aspecto que eu acho interessante, além dessa fragilidade da garantia da participação, é a dificuldade que a gente tem de ter acesso às informações. Uma das salvaguardas é que os sistemas jurisdicionais de todos os estados eles tenham mecanismos que garantam que a informação chegue nas pessoas. Então, a gente teve muita dificuldade de ter acesso às informações, com a exceção do Acre, que é o que tem um site organizado, com todas as informações disponibilizadas, ou pelo menos boa parte delas disponibilizadas, porque não se estruturou, esses sistemas jurisdicionais, onde já está aprovado, não se estruturou adequadamente para garantir aí que essas informações cheguem à sociedade civil como um todo, que ela tenha possibilidade de participação e de debate. Algumas leis estão sendo discutidas e debatidas no campo dos conselhos estaduais de meio ambiente, onde eles existem, ou nos estados onde eles existem, estão estruturados, né? Existe, né, um debate, uma discussão, uma crítica que é feita a esses espaços, que são espaços importantes de debate das políticas públicas, mas são espaços que também não garantem uma participação concreta da sociedade civil, tendo em vista que a maioria deles são presididos pelo próprio poder público, não existe paridade na participação da sociedade civil e do Estado em muitos desses conselhos estaduais de meio ambiente, onde eles de fato existem. Então, existe desde já um desequilíbrio muito claro na definição das políticas públicas e também na estruturação desses sistemas e no debate que vem sendo feito e travado por a partir dessas legislações. Um ponto que eu acho que é positivo, né, da estruturação dos sistemas RED+, é que uma das salvaguardas é a necessidade de você estruturar como é que pode dizer? Estruturar o Estado com legislações adequadas na questão ambiental, na questão florestal, também na questão agrária, não está escrito lá, mas a gente entende dessa maneira. Então, os estados eles buscaram se adequar em certa medida, então aprovaram uma série de leis, atualizaram uma série de leis ambientais, florestais, para garantir aí a possibilidade de estruturação dos seus sistemas e financiamento para isso, dos seus sistemas jurisdicionais. Qual é o ponto negativo que a gente identifica nisso? Isso acaba sendo mera formalidade. Então, eu vou aprovar uma lei florestal e aí, se a gente for olhar, né, a maioria dessas leis florestais que estão sendo adequadas, elas não aprovadas, reestruturadas, elas não têm tido uma garantia de que as concessões florestais, de que vai reduzir de fato o desmatamento. Então, a gente vê assim, uma série de problemas que foram sendo estruturados, que vão sendo importados dessas novas aprovações de lei, tendo em vista que elas acabam sendo uma mera formalidade para garantir aí o cumprimento de uma salvaguarda internacional. Também a gente verificou aí nos últimos anos, depois da aprovação da Lei 13.465 de 2017, que é a Lei de Regularização Fundiária Nacional, uma marcha no sentido de adequar as legislações estaduais para garantir aí a titulação individual de terras. Então, a gente viu no estado do Pará em 2019, a gente viu recentemente no estado do Maranhão com uma proposta de lei para mudar a sua lei de regularização de terras, e aí no estado do Maranhão com uma atuação bem forte dos movimentos locais para a apresentação de uma proposta popular, mas a gente também viu, né, em outros estados da Amazônia a adequação dessa lei que, por um lado, desburocratiza os processos de regularização estadual de terra, como já está desburocratizado os processos federais,
mas não garante aí a estruturação, o reconhecimento, da mesma maneira célere, de territórios coletivos, que são as pessoas que são diretamente afetadas por esse sistema jurisdicional. A gente colocou aqui, já para encerrar, eu acho que talvez já tenha passado um pouquinho do meu tempo, mas a gente colocou algumas sugestões, né, de algumas recomendações que tocam diretamente povos e comunidades tradicionais, que foi a nossa maior preocupação na análise desses sistemas jurisdicionais e dessas leis. Então, o primeiro deles é a ampliação da participação e da diversidade existente nos estados nestes processos de constituição de sistemas jurisdicionais, desde o seu planejamento e a concepção da proposta. A maior transparência na elaboração das minutas de leis e regulamentos, com efetiva participação da sociedade civil e de comunidades tradicionais, o que inclui, né, também os processos decisórios. Ampliação da participação de representação de povos e comunidades tradicionais nos espaços de decisão e arranjos institucionais, né, dos sistemas jurisdicionais nos estados, com participação direta, paritária nos conselhos. A gente não vê isso. Então, a maioria dos conselhos, eles são conselhos constituídos por uma vaga para comunidades tradicionais e todos os outros constituídos pelos próprios estados, às vezes para a sociedade civil. Então, acaba sendo 2 vagas só para debater e discutir políticas que vão tocar diretamente o território dessas pessoas. Criação de ouvidorias e criação de grupos de trabalho e comissões temáticas para discussão de debate e temas específicos que envolvem povos indígenas e comunidades tradicionais, e também garantir a participação das mulheres nesse espaço, como foi oportunizado no Acre, para facilitar o acesso e também facilitar o acesso das informações sobre os aspectos dos sistemas jurisdicionais já implementados em fase de implementação, que foi a maior dificuldade que a gente teve no levantamento dessas informações, é que elas não estão disponibilizadas nos sites, e os próprios sites são espaços que não garantem que as comunidades tradicionais tenham acesso efetivo a essas informações. Obrigada, Geraldo. Fico por aqui. Acho que ultrapassei um pouquinho o tempo. Nada, Yane. Foi muito bom mesmo. A gente não tem até agora uma interação aqui do público, né? Que está nos acompanhando. Nessa falta, pedir aqui, Nil, coloque todo mundo de volta. De repente, a gente podia tentar fazer um jogral de questões, digamos assim, né? Como eu falei no começo, o grande propósito dessa publicação, dessa pesquisa, na verdade, sistematizada, né, é realmente fornecer, além das informações que existem sobre isso, que são poucas, como o pessoal falou, né? Então, um pouco as análises sobre isso. E na publicação, quando vocês tiverem acesso vão poder ver, o pessoal traz todo um arcabouço anterior de informações. Então, é disposto como é que está a situação do desmatamento naquele estado, como é que é a situação das legislações ambientais que tem correlação com o tema, como é que está sendo o acesso, por exemplo, a financiamento, as experiências que tiveram, que não tiveram, enfim, todo um conjunto de informações que, na verdade, tem que estar sendo disposto para as pessoas poderem ter, de forma mais clara, o que realmente está em jogo, né? A gente acredita que é algo que é muito importante a gente estar debatendo, por isso que a gente reforça a importância de estar melhorando esse nível de informação. E tem uma coisa que talvez foi a que mais motivou a gente de estar fazendo esse trabalho, é justamente a participação da sociedade civil de forma efetiva na montagem, na consulta, do que existe, né? Já. Eu pergunto para vocês, o que vocês puderam observar nesse sentido? Mais falando assim, como é que a sociedade civil se inseriu, né? Como é que o que vocês sentiram com relação, aliás, sentiram não, vocês puderam obter de informação de como foi a inserção real, né? Em termos de, não só da consulta, mas da participação, porque em alguns estados é propagado que isso vai ser uma importante via de fomento para o desenvolvimento sustentável. Né? Colocado isso. E a respeito do que a Anne fala, do que ela traz para a gente, né? Colocando algumas outras legislações que são exigidas como salvaguarda e que, em muitos casos,
além de ela ficar somente sendo algo que vai, digamos assim, cumprir tabela, né? Tem outros que é bem importante citar que essas legislações elas estão vindo de uma forma, né, que além de não ter a consulta, elas também têm sido motivo de muita preocupação. Cito a legislação de terras do Pará, cito todo o conjunto de ações que está acontecendo no Tocantins com relação às unidades de conservação, e aí a importância que em torno delas tem todo o conjunto de populações tradicionais, né? Temos em curso também, aqui no estado do Maranhão, a implementação de um novo código florestal estadual, digamos assim, né? Uma nova lei florestal estadual, que não está tendo a devida divulgação para a devida participação em contribuição, né? A exemplo do que foi a lei de terras, que a Anne falou, a gente fomos surpreendidos com uma lei de terra no passado e teve uma mobilização forte da sociedade civil para garantir um contraponto, né? E que não temos a garantia de que esse contraponto vai ser considerado, que essa legislação alternativa, essa proposta alternativa que foi apresentada pela sociedade civil vai ser considerada, né? Ou seja, o sentimento que nos passa a gente realmente quer somente ter o cumprimento das legislações necessárias para que nós possamos garantir as salvaguardas internacionais que estão solicitadas, e é isso, né? Só que é muita coisa em jogo. Então, eu queria partir desse ponto para perguntar sobre essa questão da sociedade civil, e depois tem uma pergunta aqui que eu vou colocar, tá bom? Então, Paulo, assim, eu queria só colocar em cima disso que tu está apontando, né, e a Ayane fez essa fala, né, pontuando bem. Eu acho que uma coisa, assim, que me chama muita atenção, assim, que a publicação, eu acho que ela vai pontuando, ela vai apresentando, vai trazendo esses elementos, né, vários elementos, assim, então ela faz um panorama, assim, de certa forma, né, dos estados, e aí não traz... a lei do REG vai trazendo também esse diálogo dessas outras, né, sei lá, traz do Maranhão, vai apontando o zoneamento, então, assim, também vai chamando a atenção da sociedade civil nesse sentido das discussões, como é que elas estão sendo encaminhadas, e esses riscos, né, que também vem apontando, né, a publicação também vem apontando isso. E eu, assim, uma coisa que me chamou a atenção em algumas falas, e aí no Maranhão e no Tocantins, que estava sendo colocado esse processo de construção, essa criação de órgãos, de representatividade da sociedade civil nos espaços, mas que quando a gente fazia as entrevistas, a sociedade civil, de fato, não estava se sentindo representada dentro daqueles fóruns, né, então um pouco que a Anne traz em relação a isso, né, Anne, assim, está colocado que existe, mas a sociedade não está se sentindo representada nesses espaços. Então, eu acho que isso, a publicação também chama a atenção, e eu acho que nesse sentido ela tem muita importância para que a gente consiga fazer essa reflexão, tanto nesses estados que a gente está nesse processo de construção, como nos que estão mais adiantados. Eu falo adiantado no sentido de já terem executados ou terem projetos em execução. Eu penso que pontua bem nesse sentido a situação de cada estado e como é colocado por governos e por sociedade civil se vendo nessa representatividade. Então, eu acho que isso é bem importante, da gente estar bem atento, né, de quando se coloca que a sociedade civil ela está representada no diálogo, a gente está observando como é que está sendo... quais são os meios que estão sendo utilizados para se colocar que a sociedade está participando, né? Quem é essa sociedade que, de fato, está participando do processo. Geraldo, quer comentar sobre isso? Vontade aí. Então, bom... mais uma vez, é bem evidente assim, a carência de diálogo com a sociedade civil, né? Eu acho que em todos os momentos assim das conversas que nós tivemos, isso ficou patente.
Acho que talvez no exemplo do Acre, o Acre tem uma situação, eu acho que distinta do conjunto dos outros estados, porque é um processo mais antigo, tinha, como a Carol acabou de dizer, né? Quer dizer, tem um espaço de representação, mas ele não é pleno, né? É uma representação parcial. Então, ao mesmo tempo que, por exemplo, os povos indígenas, que estão aqueles mais organizados em terras já demarcadas, com uma certa segurança, vamos dizer assim, conseguiram colocar para receber benefícios advindos de esquemas de rede, suas pautas que já eram históricas, né? Enquanto outros povos e comunidades tradicionais que não têm um nível de organização ou não têm um histórico tão avançado em suas lutas, não conseguiram. Então, ficam de fora. Então, isso é um desbalanço assim, bem evidente, né? E também tem uma parcela desse pessoal, povos e comunidades tradicionais do Acre, que acusava que o esquema é diretamente uma proposta de financiarização da natureza e, portanto, ela não é compatível com o que as comunidades necessitam. E, além do mais, vamos dizer assim, é uma generosidade com o que é alheio. Então, você propõe um esquema de compensação a partir de floresta que não pertence ao Estado, que não pertence a uma comunidade de agentes privados, mas que são envolvidos, e a política pública que se destina para todo esse pessoal, ela está focada nisso. Então, não tem outra opção. Então, a sua opção para ter algum benefício é entrar no esquema de rede. Se você não concorda com isso, então você fica de fora e não tem financiamento de política pública para as suas pautas que são importantes. Eu acho que esses aspectos assim, são bem importantes. Bom, isso era até a mudança de governo. Depois que mudou o governo, parece que o atual governo do Acre tem uma opção pelo agronegócio, né, e por outros agentes. Então, ficou mais distante ainda a possibilidade de participação da sociedade civil, dos povos e comunidades tradicionais, e de tanto ser ouvido, ser consultado, como efetivamente ter um benefício concreto. Isso. Gente, chegou uma pergunta aqui da Marcela Belchione, vou colocar aqui para a gente... ela faz, na verdade, em 2 momentos, né? Vou colocar aqui a primeira. Poderiam contextualizar as conexões, por exemplo, entre políticas de rede e políticas ambientais de gestão territorial e ambiental nos estados observados? Aí ela pergunta logo em seguida. Além disso, quais as conexões ou contrastes com as políticas em nível federal relacionadas ao pagamento por resultados? Quem seriam esses pagamentos? Quem seriam esses pagamentos? A agroecologia seria resultado para essas políticas? Marcela vai lá com umas perguntas complexas, né? Cadê o Fábio? Caiu? Fábio, antes de comentar, eu queria responder a tua pergunta anterior. Claro, com vontade. Tem uma questão que a gente identificou nessas leis, que é expressões como, nessas minutas, nas leis, expressões como quando possível, se cabível, se possível, né? E quando isso trata diretamente da consulta, da participação, e tratando especificamente de comunidades tradicionais, né? Que a gente sabe que isso acaba sendo uma violação ao direito, né, de consulta livre, prévia, informada, de acordo com a Comissão 69 e outros tratados internacionais em relação a esses povos. Então, se a gente pensa, né, essas minutas, esse sistema como um sistema que está dentro de uma, como eu posso dizer, de uma estratégia maior, que seria uma estratégia relacionada aí à exploração dos recursos naturais, a financiarização
da natureza, como o Geraldo colocou, a gente consegue entender por que o processo de participação da sociedade civil ele é negado, né? Para que essas expressões se consolidem na legislação e para que eu tenha um respaldo legal para dizer, então, não foi possível consultar porque a gente estava num período de pandemia, então eu não vou consultar as pessoas nesse debate, nessa discussão. Então, assim, a gente vê aí essas fragilidades, né, que são inseridas nessas minutas de lei para garantir a aprovação desses sistemas jurisdicionais com uma aparência de como é que eu posso dizer, que aparentemente conseguiram cumprir lá os sistemas, as salvaguardas internacionais. Porque quando eu falei de mera formalidade, eu estava falando também nesse sentido, né? Agora, em relação eu acho que o Maranhão teve uma experiência importante, né? A minuta de lei do Maranhão, ela não foi debatida, não foi discutida, ela simplesmente foi elaborada por uma consultoria externa, como aconteceu em todos os outros estados, e não houve debate com a sociedade civil. E houve uma provocação do movimento das mulheres quebradeiras de Coco-Babaçu para que essa proposta fosse colocada em debate, para que as comunidades tradicionais da sociedade civil pudessem, sim, fazer as suas considerações e eventualmente, sugestões de mudança, né, nessa legislação, para abarcar também como é que eu posso dizer? Abarcar também as necessidades dessas comunidades, né? Se a gente for lembrar de quebradeiras de Coco-Babaçu, por exemplo, elas exploram, né, elas utilizam o babaçu que está em áreas de outras pessoas, né? Então elas têm também um sistema próprio de exploração desses recursos. Então, como que isso vai ser implantado na minha realidade, por exemplo, se eu não estou tendo a possibilidade de discutir? Então, acho que isso que o Geraldo traz, né, no Acre, por exemplo, se alcança aquelas comunidades indígenas mais organizadas, a gente se vê também reproduzir nos outros estados que estão no proposta de minuta. Então, o movimento de quebradeiras de Coco-Babaçu é um movimento estruturado, organizado, assessorado, e aí eles têm condições, né, de tentar minimamente pautar o Estado. Em outros estados a gente não viu isso. E aí a fragilidade da lei, é muito possível que essas pressões, né, que causam aí essa dubiedade, quando for possível, se for possível, eu vou consultar se for possível, eu vou consultar quando for possível. Qual é esse momento? Quais são os critérios para isso? Provavelmente vão passar. Eu acho que o Maranhão ele trouxe um caso importante, que é isso, o próprio movimento pautando o Estado para que ele possa fazer o debate e a discussão também dessa minuta de lei. Beleza. Então, com relação à pergunta da Marcela, alguém quer... Também já tem outras perguntas aqui em comentários, a dona Maria Laides, o Guto, aqui da... Sejam bem-vindos, Maria Laides, Guto, um prazer estar aqui com vocês estarem aqui com a gente, bom estão acompanhando. Só retomando aqui a pergunta, a Marcela ela vai no sentido de contextualizar as conexões entre políticas de rede, políticas socioambientais e gestão territorial, né? Vou dar aqui um start. Eu acho que é importante, assim, a Anne já deve fez um pouco desse comentário, de certa forma, né? Mas está havendo, né, no sentido de poder cumprir com os requisitos necessários, né, até para ter segurança jurídica, até para ter condições de negociar, né, com os estados nacionais de outros países, com empresas e tudo mais, ter todo um arcabouço de legislações que seja, né, condizente. O grande lance é que essas políticas de rede, elas acabam passando para a sociedade, né, essas políticas de rede, não, desculpa, essas políticas baseadas na questão do carbono, digamos assim, né, nessa lógica do carbono, elas acabam passando para a sociedade que isso deve ser um fim nela mesmo, né? E aí tem toda uma busca, uma correria danada para conseguir provar que capim, né, que pasto do agronegócio também faz captação de carbono, que, sabe,
as palmas também captam carbono, eucalipto, enfim. É tudo, no fim, né, o carbono na sua finalidade, digamos assim, né? É uma cultura, né, do carbono que se responde por ela mesma. E que a gente tem muitos questionamentos, inclusive, pela forma, a métrica de como isso é desenvolvido, né? O que deve ser colocado é que as legislações que, porventura, estão discutindo, sendo elaboradas, né? Primeiro, elas não deveriam estar sendo feitas de forma tão rápida, né, porque isso está acontecendo. Está tendo uma aceleração de 2020 a 2021, começando um pouco de 2019, na verdade, né? Mas até agora, a gente teve um boom, né, de legislações relâmpagos que passaram, legislações, inclusive, horríveis, né? E aí eu estou falando de legais e infralegais também, né? Não só as que passaram pelas assembleias legislativas, não só, enfim, outras, né, portarias, enfim, várias outras questões que estão sendo trazidas que impactam muito fortemente os modos de vida, os modos de fazer, né, que as populações têm nos seus territórios. Esse exemplo que está acontecendo com a mudança das leis florestais, das leis ambientais, das leis de terra, ela dialoga diretamente com isso, né? Então, apesar do discurso do RED, de todo o discurso voltado para que tenha, né, um fomento voltado à sustentabilidade, à proteção da floresta e dos povos que estão lá, as leis que estão sendo garantidas, que estão sendo feitas para garantir a salvaguarda, não vão a esse ponto, né? Por exemplo, a Lei de Terras do Maranhão e a Lei de Terras do Pará, elas deixavam desamparadas as populações tradicionais em vários aspectos, né? E com um problema muito grande, a destinação das terras do Estado, a destinação das terras do Estado é algo que, né, é gritante. Na Lei do Maranhão, por exemplo, era uma abertura enorme para a grilagem de terras públicas, né? As legislações ambientais, essas também estão indo muito no sentido de não observar a contribuição dos povos e comunidades tradicionais dentro desses territórios. Por exemplo, né, apesar de nós termos aqui no estado do Maranhão estudos que apontem para que a gente deva recuperar, né, o que já foi modificado da floresta amazônica de forma urgente, sob vista de a gente está levando esse bioma para um outro nível que seria impossível de recuperar, né, como também no caso Cerrado, né, apesar disso, os estudos, por exemplo, que estão na base do ZE, a parte florestal, estão mostrando muito fortemente isso. A decisão política na hora de implementar as zonas do ZE, elas vêm em outro sentido, né? No caso aqui do Maranhão, foi diminuído, né, o quantitativo de floresta que deve compor, né, digamos, a reserva legal dentro do bioma Amazônia, né? Ou seja, a área que for consolidada, que estiver já consolidada, não precisa mais cumprir os 80%. Por mais que isso esteja previsto no Código Florestal, é uma incoerência muito grande, porque você tem estudos dizendo ao contrário, que se fizer isso, pode ser um caminho sem volta, né? Então, as políticas de RED, os mecanismos de RED estão sendo discutidos e implementados por sistemas jurisdicionais, eles não dialogam, de certa forma, tem uma incoerência muito grande com as legislações que estão diametralmente em locais opostos, né? Então, a gente fica com dúvida se realmente a gente vai ter um desenvolvimento em base sustentável sendo implantado, né? Com base na floresta, com base nos povos da floresta. Mas, se alguém quiser comentar, eu espero que sim, que alguém queira, eu fique à vontade. Fábio, não, e assim, eu acho que também essa questão esse ouvir, né, e esse construir, eu acho que essa questão metodológica, ela é muito afastada, né, do reconhecimento desses saberes, sabe, assim, que eles aparecem em documentos e nas narrativas, mas que efetivamente eles não são ouvidos, né, eles não são construídos, por exemplo, nos saberes agroecológicos dos povos e comunidades tradicionais. Ao contrário, né, é criado toda uma linguagem e uma metodologia que afasta mais ainda desses saberes. Eu acho que dificulta ainda mais essa participação e também esse entendimento desse processo de construção, sabe? É uma exclusão
ao mesmo tempo em que está aqui aparecendo, mas ela é feita de uma forma, e o caso de Rondônia, né, o que aparecia muito assim, nas falas, é como que essa forma metodológica deles serem implementados projetos, como isso afastou tanto esse conhecimento, esse saber tradicional, ao ponto de impossibilitar, por exemplo, a continuidade de um deles. Né, assim, de impossibilitar que tivesse continuidade pela forma que ele estava sendo construído na sua execução. E aí a preocupação de você cumprir, porque daí você está com o projeto e você vai cumprir para atender a exigência em que aquela comunidade, em que aquele território se comprometeu. Então, acho que os estados onde tem desenvolvido, né, onde já tem esses projetos executados, essa experiência, também apareceu isso como um reflexo de onde a gente está vendo os estados que estão no processo de construção, né, que chamou a atenção na leitura desses documentos e nas conversas. A gente viu em depoimentos nos estados, no caso de Rondônia, onde já tinha uma experiência já concretizada, né? Beleza. Gente, tem outras duas perguntas, uma pergunta e uma interação aqui, feita pelo companheiro Guto, uma pergunta da Dona Maria Laides, que eu vou falar aqui, vou, né, prestar para vocês. Né? Dona Maria Laides pergunta, como seria financiarizado a floresta? E eu vou juntar com o comentário do Guto, que aí, de repente, a gente faz talvez a gente passe, já passamos 1 minuto do combinado, né? Mas a gente fica uns minutinhos para responder essas questões, depois a gente, né, faz as devidas. O Guto pergunta, o sistema jurídico tem conceitos, técnicas e políticos de alijar e excluir a participação dos povos da Amazônia. Ele fala ainda, nossa tarefa é de ter uma unidade de ação capaz de traçar uma estratégia de pauta à sociedade e cobrar do Estado os tratados internacionais. Ele fala ainda que os processos das leis estaduais de terra de fato, uma ação clara para institucionalizar a ação do agronegócio em suas ações. Grilagem, desmatamento e violência no campo, nas águas e florestas. Alguém quer começar essa última rodada? Jane, Carol, Geraldo, fiquem à vontade, gente. E eu acho que nessa rodada, gente, eu pediria que você já fizesse as considerações finais para a gente ir já, né, fazendo o nosso encerramento. Depois eu vou dar um recadinho aí a gente encerra de vez. Desculpa, gente, cortei. Vai lá. Não, é só para fazer um comentário rápido, relacionando um pouco a tua fala e a fala da Carol, é que a gente se distancia cada vez mais, né, dessa possibilidade de ter um espaço ou de ter a garantia de que essas pessoas vão poder participar efetivamente desses espaços decisórios, né? E de que as legislações ambientais, agrárias, florestais, elas tenham efetivamente esse caráter protetivo, né? A gente tem visto exatamente o contrário. Então, tem uma distância que a gente está aumentando cada vez mais desse objetivo. Então, se a gente for olhar o primeiro exercício disso, o Código Florestal em 2012, né, e depois uma série de leis que foram sendo alteradas, recentemente a 13465 de 2017, e é interessante ver como os estados se apressaram, né? Foi muito rápido para os estados começarem a discutir o Estado do Pará. O Estado do Pará não sei se foi o primeiro, talvez tenha sido o segundo a mudar a sua legislação, tinha 10 anos a legislação, e adequá-la à nova lei federal. Então, se a gente vê que tem projetos de lei, né, que fragilizam os territórios, seja no Senado e na Câmara, né? Na Câmara. Fragilizam os territórios, que
contribuem com o desmatamento, e aí a gente vê, né, sequer foram aprovados os índices de desmatamento nos últimos anos são alarmantes, chegando a níveis de 10 anos anterior que a gente não alcançava. Então, cada vez mais a gente vê uma marcha no sentido de que a gente dificilmente, com esse pensamento e essa legislação que a gente tem hoje, a gente vai conseguir alcançar isso. Acho que no estado do Pará a gente tem tido um movimento interessante, né? Porque a gente tem um governador que está presidente do consórcio da Amazônia, tem levado aí a fala de que, né, vamos mais protetivos, e ele tem apostado muito em espaços que são espaços deliberativos, consultivos, de debate, de discussão. Vou colocar um quilombola lá, que representa, vou colocar um indígena lá e alguém que representa a sociedade civil, o resto tudo Estado, vou fazer o debate, a consulta foi feita, né? O espaço de debate foi garantido, tem uma lei maravilhosa, até que todas as salvaguardas estão cumpridas. Então, eu acho que a gente tem caminhado um pouco no sentido contrário, e inclusive quem tem tido o discurso, que é um discurso mais protetivo e etc., tem atuado em sentido inversamente, assim, totalmente contrário disso que tem dito. Então, eu acho que a gente tem caminhado para bem longe de garantir, Marcela, que a agroecologia seja um resultado desse processo de REDD+, por exemplo. A gente tem caminhado no sentido, né, de outros espaços mesmo. E agradecer desde já, Fábio, muito obrigada. Mandar um beijo aqui para a Ana Maria Laides, que eu vi que está aqui no chat, mandando um abraço, saudade. É isso, gente, obrigada. Então, eu acho que, dando continuidade um pouco ao raciocínio da Iane, eu acho interessante a gente lembrar que, a partir do próprio Código Florestal, se fortaleceu o discurso de, bom, vamos acabar com o desmatamento ilegal, né? Isso. Então, se avança nesse discurso, na prática, inclusive normativa, de, bom, eu anistio, eu libero geral, apagou esse crime que foi feito, e daí passa a ser legal. Exatamente. Então, eu acho que só para responder um pouco para a professora Marcela, esse é um pequeno aspecto que faz a ligação do local, do estadual, com o federal, né? Então, bem no bojo da discussão dessas leis de terras dos estados, e que conversa com essa situação. E hoje em dia você vê os discursos no plano federal dizendo, não, vamos acabar com o desmatamento ilegal, vai lá e promete, né, faz uma cena para isso, e concretamente daqui a alguns anos talvez o desmatamento desse ano vai ser perdoado por alguma nova norma, né? E em relação à agroecologia, eu penso que a agroecologia resiste e sobrevive apesar disso tudo, né? E se tivesse um pingo de investimento que tem para as benesses e subsídios, por exemplo, para o agronegócio, a agroecologia estaria muito, muito mais forte, né? Então, vai se fazendo o que é possível e resistindo e levando em frente, né? Então, para não avançar muito no tempo, eu só queria colocar isso. Agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, com as meninas, com o Fábio, com todo o pessoal que está assistindo a gente aí. Obrigado, uma boa noite. Você, Carol. Eu queria agradecer também, agradecer aí a participação durante todo o processo de pesquisa, pela confiança, agradecer a honra de ter trabalhado com vocês, foi muito bom trabalhar com o Geraldo, Daiane, Fábio, e mandar um beijo para Maria, saudade, Maria, que bom que tu está aí também participando com a gente, as pessoas aí que interagiram, né, que participaram conosco, obrigada. Beleza, gente. Pessoal, a gente teve um problema, só antes de acabar aqui, só para dar uma satisfação, a gente teve um problema no nosso site, no site da Ana,
e a gente não conseguiu disponibilizar a tempo, né? Faz alguns dias nós estamos tentando resolver a publicação, mas até o final do dia hoje ela vai estar resolvida, a equipe técnica está trabalhando nisso, e a gente vai disponibilizar o link nos comentários desse vídeo que está no YouTube e no Facebook, tá bom? Depois vocês podem correr lá, que vai estar lá disponível, como também no site da Amazônia, né? www.agroecologiaamazônia.org.br. Pessoal, foi muito importante aqui a presença de vocês. Esse livro, gente, é uma singela contribuição da Ana Amazônia para o debate. Ele não começa nem se esgota com o livro Experiências de Rede na Amazônia, né? Ele apenas aquece um pouco essas discussões, traz outras perspectivas, né? Do ponto de vista de a gente poder fazer conexões. Mas queria encerrar tentando dialogar um pouco com a pergunta da dona Maria Laide, né? Quando ela fala como seria financiarizado a floresta, né? Então, o grande risco da Maria Laide é esse, né? É esse mesmo. Se a floresta em si ela vira apenas algo que vai ser capaz de acumular carbono, esse carbono vai ser algo trabalhado em bolsas de valores e outros mercados, né? O risco e você vai estar, e as comunidades que sempre manejaram e conservaram aquela floresta vão estar desprovidas de seus direitos, né? A única coisa que elas vão poder ter como, né, isso vai tornar, né, a floresta um meio, né, financeiro, digamos assim, vai ser um ativo, né, financeiro. E tem uma coisa muito perigosa nessa análise, nessa questão. Quando é que um ativo financeiro fica mais caro? Quando ele fica mais escasso, né? Quando ele tem mais demanda, né? Então a gente corre o risco de ter menos floresta para ela ter mais valor financeiro, né? Então é algo muito importante para a gente estar atentando. Mercado não é amigo de ninguém, principalmente o mercado especulativo, né? Então a luta aqui não é para saber se o RED é bom ou é mal. Vai ser bom ou mal dependendo das garantias que os povos, comunidades tradicionais, agricultores familiares, Estado da Reforma Agrária tiverem para conseguir permanecer com seus modos de vida, fazer seus trabalhos com agroecologia conforme fazem e possam evoluir, e que não seja, né, um processo que financiarize, né, as formas de eles trabalharem, como também o seu conhecimento, como também a floresta, que na verdade a floresta é a expressão das práticas de conservação que esses povos fizeram a vida toda. Então, eles têm que estar na base da consulta, mas também têm que estar na base da gestão de todas as políticas públicas. Senão, estão usurpando direitos. Sem mais, assim, agradecer novamente Carol, Liane, Geraldo, né? Foi muito importante a contribuição de vocês. Espero que a gente possa fazer uma outra dobradinha dessa, em outros formatos de pesquisa, e contribuir novamente com essa discussão. Então é isso, pessoal. Fiquem atentos para o link para esse vídeo no YouTube e também no Facebook. O link do livro vai estar lá ainda hoje, um pouco mais tarde. Bom, um grande abraço e que a gente possa fazer desse livro importante aporte para a gente fazer discussões nos estados. Boa noite e muito obrigado. Tchau, tchau.